Imagine um deserto, um enorme deserto, com dunas que se estendem até o horizonte, como as ondas de um oceano gigantesco, mas um oceano de areia. Esse é o deserto árabe. Mas não é de areia em todos os lugares. Aqui e ali você pode encontrar algumas fontes naturais de água chamadas oásis, e as primeiras tribos árabes que se estabeleceram em torno deles. Espalhados por todo o deserto e muito longe uns dos outros, esses povos, que eram pastores e comerciantes, muitas vezes não se davam muito bem. Fala pessoal, vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje então é sobre os povos árabes, né? Eu costumo dizer aí que a gente só consegue entender a nossa própria realidade quando a gente estuda as realidades daqueles povos que viveram antes de nós. Porque querendo ou não, a gente sempre vai ter influência de alguma nação na nossa própria constituição enquanto indivíduos, né, que pertencem a uma sociedade que é multicultural. Tá? Os povos árabes, do ponto de vista geográfico, né, eles habitavam uma região ali que nós conhecemos hoje como Oriente Médio. Essa região ela apresenta aí clima quente e seco. Tá? No litoral a gente vai ter um pouco mais de umidade por conta aí justamente das massas de ar aí com maior índice de umidade que entram ali no continente. Então no litoral a umidade ela vem mais por conta do próprio oceano, e essa umidade ela acaba favorecendo uma atividade econômica que é a agricultura. Tá? O interior da península, por conta que as próprias massas de ar quando entram num continente elas vão perdendo sua força, o interior aí do Oriente Médio vai apresentar características mais de ambientes secos, tá? Até mesmo áreas desérticas. Tá? Do ponto de vista de localização geográfica, é importante mencionar aí que a Arábia, os povos árabes vivem no que nós chamamos de Península Arábica. O que é uma península? É uma porção de terra, tá? Que está circulada por água em todos os seus lados, exceto um. E esse lado que não é cercado por água é uma porção de terra que liga a península até o continente. Essa porção de terra a gente vai chamar aí de istmo, que nada mais é do que uma área cercada de água por dois lados. Então a gente tem um canal estreito, digamos assim, que faz essa conexão da península com a área continental. A Península Arábica, então, do ponto de vista geográfico, apresenta essas características: clima quente e seco, com exceção das áreas litorâneas, que recebem mais umidade, tá? E a presença de desertos nas áreas mais do interior. Tá? Então, esta região do Oriente Médio, do ponto de vista físico, apresenta estas condições de clima. A Península Arábica ela era habitada aí por agricultores, por comerciantes, artesãos e também pelos povos beduínos. Tá? Os povos beduínos nada mais eram do que povos nômades, né? Eles atravessavam o deserto ali de oásis até outro, de um oásis aqui até um oásis ali, então eles iam de um local para outro ali buscando melhores condições. E como que eles faziam esse deslocamento? Eles utilizavam-se de camelos para fazer esse deslocamento, porque são animais mais rústicos, conseguem carregar um certo peso, né? Também aí faziam, né, o deslocamento de outros animais, como por exemplo os bodes, as ovelhas, né? E esses deslocamentos muitas vezes eram feitos ali dentro das áreas desérticas na busca de água. Tá? O camelo, além de fornecer couro, fornecer a carne, ele também fornecia aí um meio de transporte para esses locais aí bastante áridos. Um outro elemento que também era fornecido pelo camelo é justamente o leite. Então, esse é um animal que era utilizado muito aí por esses povos beduínos, que muitas vezes iam até o litoral aí para desenvolver aí o comércio. Tá? Os beduínos eles viviam aí em clãs, né, que podiam se unir e também transformar-se em tribos. Então havia aí indivíduos de mesmo interesse, formavam clãs e até mesmo tribos aí para o final. Muitas vezes essas tribos, e eram várias, né, elas apresentavam divergências. Então os períodos de animosidade sempre estavam ocorrendo entre essas tribos. E aí, claro, elas disputavam o mercado, elas disputavam rotas comerciais e também disputavam oásis, que eram locais ali onde elas poderiam encontrar inclusive água, não só para o próprio consumo, mas também para os animais que eles estavam aí criando, digamos assim. Além dos povos beduínos,
os árabes também tinham aí grupos de indivíduos que viviam no litoral, né? Os povos do litoral, eles formavam ali reinos ou cidades que eram independentes, por exemplo. Então eles praticavam a agricultura. Lembra ali no início do vídeo que eu mencionei a questão da umidade que vinha ali do oceano? Então, essas áreas mais litorâneas havia o desenvolvimento da agricultura e também do comércio, justamente pela facilidade de deslocamento dos produtos para outras áreas aí do globo. No sul ali da Península Arábica, né, comercializavam produtos como, por exemplo, a mirra, o olíbano. Esses produtos eram utilizados para fazer aí o incenso, né, para também produção de óleos e também, né, perfumes. Então esses povos eles acabavam se adaptando aos locais, né, os beduínos, povos nômades que iam migrando de um oásis até outro na busca de água, de melhores condições, utilizavam-se aí dos camelos, né, para ser um animal mais rústico, que não só fornecia a possibilidade de transporte dos produtos, mas também servia aí com vários recursos como o couro, a carne, o leite, por exemplo, né, além do transporte. Já os povos do litoral se adaptavam às questões litorâneas mesmo, do ponto de vista de clima, solo, então eles também desenvolviam ali atividades econômicas ligadas à agricultura, formavam cidades, né, ou até mesmo reinos independentes ali nas porções mais litorâneas e localizavam-se ali entre rotas importantes para o Oriente. Tá? Então esses povos se adaptaram à sua localização geográfica mais próxima do litoral. Na porção sul da península, como eu já havia mencionado, comercializavam aí produtos como a mirra e também o olíbano, utilizados para a produção de incenso, para a produção de perfumes e óleos. Então esses povos aí, eles basicamente se adaptavam às condições geográficas da região qual eles se localizavam. Os povos árabes, eles são um povo bastante adaptado às condições que lhes eram oferecidas. Essas condições do ponto de vista geográfico nem sempre eram tão favoráveis, principalmente para aqueles povos que viviam mais nas porções do interior aí da Península Arábica. No que se refere a uma característica aí voltada para a crença, por exemplo, dos povos árabes, e isso é muito mencionado nesse período atual, muita gente questiona as religiões, muitos desses povos que viviam ali na Península Arábica eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Vale lembrar que a gente vai ter ali uma mistura de várias culturas religiosas, os politeístas, aqueles que eram monoteístas. Então a gente vai ter o surgimento do islamismo, então a gente vai ter uma diversidade religiosa. Uma característica interessante que esses povos, eles utilizavam-se de amuletos para proteção, então eles acreditavam nessa questão do uso de amuletos. Muitos desses indivíduos aí, muitos dessa população construíam inclusive templos para venerar aí os seus deuses. Então eles construíam santuários para veneração. Tá? Um exemplo é a Kaaba, que fica lá em Meca, que era o principal santuário que abrigava aí 360 deuses. Lembrando, que esses são povos aí que nós chamamos de politeístas. Tá? Essas foram algumas características da Península Arábica, lembrando que eles eram politeístas, mas também a gente vai ter aí o monoteísmo surgindo logo na sequência. Tá? Então, por enquanto, sobre a Península Arábica, algumas características gerais, vários povos vivendo de acordo com as condições geográficas, povos do interior, povos ali do litoral, o desenvolvimento das atividades econômicas, algumas características básicas eu tentei filtrar e colocar dentro desse vídeo. Por enquanto era isso, espero que tenha ficado claro. Valeu, falou!
Judaísmo.